Olá a todos, eu sou Arthur Garcia, aluno de Ciência de Dados na UFC e esta é a apresentação da lista 9, que tem o objetivo, de agrupar, do agrupamento e modelagem de tópicos, certo? O objetivo neste projeto é aplicar algoritmos de agrupamento não supervisionado para identificar os tópicos latentes, ou seja, os assuntos mais discutidos, certo? Em um dataset extraído do Instagram. Ok? É, as etapas desse vídeo vão seguir o mesmo padrão dos outros vídeos, certo? Primeiro, preparação de dados, né? A gente vai mostrar o processo de pré-processamento dos textos, a aplicação e comparação dos diferentes algoritmos de modelagem dos tópicos e, finalmente, a gente vai apresentar os tópicos que a gente conseguiu descobrir, certo? Vamos lá. Vou mudar aqui a tela, certo? Primeiro eu comecei configurando meu ambiente, certo? Aqui a gente baixa as bibliotecas necessárias, caso não estejam instaladas ainda. Montagem do Google Drive, que novamente eu utilizei como ferramenta de backup, certo? A gente importa aqui as bibliotecas que a gente vai utilizar e a gente entra aqui na parte de preparação de dados, certo? Essa foi uma etapa crucial, certo? A gente partiu de um dataset em formato de Parquet, o que acelera muito toda nossa manipulação, né? Eu realizei uma limpeza inicial, tratando de valores nus, aplicando a normalização básica ali, como converter o texto para minúsculas, certo? E é, eu também removi alguns padrões indesejados, que são chamados os famosos travas-apps e textos mais curtos do que, se eu não me engano, foi 5 ou foi 10 caracteres. Tá aqui, ó, 5 caracteres. E, bom, após a limpeza, certo, a gente passa para um pré-processamento mais aprofundado, certo? Onde a gente usa a biblioteca SciPy e o modelo PT, né, que é esse modelo aqui, PT Core News SM, aqui, ó, certo? A gente usa essas duas bibliotecas e esse modelo, essa biblioteca e esse modelo, para processar os textos, certo? As etapas principais foram a tokenização e a remoção de stop words e, e a chamada, a gente aplicou também aqui a chamada lematização, que reduz as palavras à sua forma base. A gente implementou também o sistema de cachê, como eu já disse, para reforçar, né, para agilizar esse processo, né, as futuras execuções. Para a modelagem de a gente entra aqui na modelagem de tópicos, para essa modelagem de tópicos, né? É, os textos processados eles precisaram ser convertidos em um formato numérico. Para os modelos LDA e GDSMM, a gente vai utilizar uma abordagem do BOW, né, BOW, Bag of Words, a gente vai criar um dicionário de termos e representando cada documento como um vetor de contagens ou frequências, certo? Para o BR Topic, que ele utiliza embeddings, né? Inclusive a representação ela é feita através de vetores densos que são gerados por modelos de linguagem, ok? E aqui a gente roda esses modelos,
ok? E um tópico, né, me aprofundando aqui, um tópico é essencialmente uma distribuição sobre palavras, certo? Onde as palavras com maior probabilidade de ocorrência juntas definem o assunto, certo? E a gente compara esses três algoritmos de modelagem: LDA, GDSM simplificado e Bertropic. E a gente executa cada um com 5 e 10 tópicos, exceto o Bertropic, que a gente roda só com 5, por restrições de memória e tempo, certo? E aqui tem todas essas execuções, deixa eu vir para cá aqui, ó. Todas as funções são definidas antes, né? E a gente roda depois, né? Aqui a gente tem a parte de visualização. E aqui ocorre a execução principal, certo? Bem, aqui, ó. Pronto, aqui a gente carrega o dataset, faz a limpeza, novamente vai para 300 mil, carrega o modelo SPY-SAI, certo? Que vai ser necessário para um pré-processamento mais aprofundado, ok? A gente prepara esses dados para modelagem, cria um dicionário, vocabulário inicial, vocabulário filtrado, certo? E aí a gente cria um corpus com mais de 300 mil documentos. E aí a gente inicia a modelagem com cinco tópicos, certo? LDA, GDSM e Bertropic. E aí, muitos documentos. No Bertropic, como são muitos documentos, a gente usa a amostra de 50 mil, certo? LDA deu certo, GDSM deu certo, e aqui a gente segue pra cá. Pronto. Aí a gente executa os modelos com 10 tópicos, só que aqui a gente só executa o LDA e o GDSMM, certo? E aqui a gente tem a parte de resultado. Ok, então em LDA com coerência de 0.48, os tópicos gerados pelo LDA incluíram discussões sobre canal, Brasil e termos genéricos também, como é, em o, né, esse aqui, ó, em o, de, o, certo? Que parecem capturar uma estrutura de frase, certo? Outro tópico relevante que apareceu, que outro tópico relevante pareceu focar em eleição, certo? TSE, urna, ok? Já no GDSM simplificado, com coerência de 0.4, ele gerou tópicos mais específicos, como relacionado a ferramentas de gerenciamento, né? Que é esse User Professional e Managing Telegram, devia ser, né? To Managing Professional to, né? E outros sobre bots também, que é esse aqui, ó, ativar, bot começar, pode ativar. Certo? Também apareceram termos genéricos aqui, né? Aqui. No Bear Topic, com a coerência aqui de 0.5, a gente teve uma amostragem, a gente pegou uma amostragem, né? E ainda assim ele apresentou tópicos interessantes, né? Como Bolsonaro, TSE, Lula, ganhar dinheiro, né? Petróleo. Então, Bolsonaro, TSE, Lula, ganhar dinheiro, petróleo, militar intervenção, intervenção militar, militar intervenção federal, tudo isso aqui. E um tópico notável foi intervenção militar, né, que apareceu com alta relevância. Ok? Militar intervenção, intervenção militar, certo? Tudo isso aqui é um tópico bem
relevante, né, que pareceu ser bem relevante. E já com 10 tópicos, o LDA com coerência de 0.42 tornou um pouco mais granular, mostrando tópicos sobre liberdade, Deus, verdade, Deus, bloquear, também outros sobre investir, lucro, sobre canal, dinheiro, user, e também apareceram muitos termos genéricos. Já no GDSM simplificado, com a coerência também de 0.4, é, manteve alguns tópicos específicos, né, como bot, user professional, Telegram Managing, e trouxe novos, né, como vídeo, YouTube, e também focado em Bolsonaro, Lula, presidente, tudo isso. A gente não rodou Beertrop com 10 tópicos por causa da limitação de tempo, né, e recurso, ok? É, bom, resumindo, esses modelos eles conseguiram capturar diversos ações presentes nas mensagens, certo? E comparando, o Beartrop que obteve uma maior coerência, que foi 0.5 para 5 tópicos, né? Que a gente só fez para 5 tópicos, apesar de ser o mais lento, né? Ele demorou muito para rodar, como a gente pode ver na diferença de tempo aqui, certo? É, o LDA ele teve uma coerência razoável, certo? Com 5 tópicos, mas foi muito mais lento que o GDSMM, que rodou assim no estalar de dedos. O GDSMM simplificado foi o mais rápido e teve a menor coerência, né? E por vezes seus tópicos pareciam menos coesos ou mais genéricos em comparação ao Bertropic, certo? O Bertropic mesmo com otimização, ele conseguiu lidar com o volume de dados e conseguiu gerar os tópicos mais semanticamente coerentes, certo? Interessantes também para análise. Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer a atenção. Gostaria de agradecer ao professor José Maria também. E até a próxima.